Uma pessoa que sabe um pouquinho de tecnologia, ou um pouquinho de ciência, sabe o tamanho de uma gota de vacina e o tamanho de um chip, né? Que saberia que uma coisa não cabe dentro da outra. Por que essa fake news, e a gente só investiga fake news dentro do jornalismo quando elas começam, ninguém vai investigar uma fake news que não é relevante, que muita gente não está falando sobre aquilo. Então, ao ponto dessa fake news de que ia implantar um chip dentro de uma gota de vacina fosse relevante para que a gente tivesse que desmentir, é porque muita gente estava falando sobre isso, e muita gente estava acreditando nisso. Então, assim, o meu conselho para que existam pessoas mais críticas e mais conscientes, e o jornalista também, é se informar, entender o mundo que você vive, porque a partir quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem, menos você vai cair em fake news, mais fácil você vai se entender como cidadão, e não existe assunto que não é do nosso interesse. Isso é muito importante entender também, que eu não me interesso por política, eu não me interesso sobre esporte, eu não me interesso... Isso é uma coisa que acontecia muito, se a gente pensar no meu tempo, assim, quando a gente lia jornal, a gente olhava os cadernos, né? Então, cada um olhava um caderno. Hoje em dia, nas redes sociais, está tudo misturado. Então, você não pode falar de Copa do Mundo sem falar, por exemplo, do posicionamento político dos jogadores. Então, tudo está misturado. Então, tudo é relevante. Muito obrigada. Bom, agora... Agora eu passo a palavra para a Ana Carolina, da EMF Coronel Romão Gomes. Boa tarde, Hugo. Como vocês, jornalistas, lidaram com o aumento da fake news de um tempo para cá? E como que vocês... quais medidas vocês utilizam para publicar uma matéria sem publicar uma fake news? Ok. Bom, fake news, você pode ter vou fazer uma analogia aqui, vou tentar ser rápido. Se você vê uma poça d'água no chão, você pode agir de algumas formas com essa poça d'água. A primeira forma é enxugar o chão. Ou você pode desviar, ou você pode simplesmente passar por cima. Com a fake news é a mesma coisa. Algumas pessoas simplesmente desviam da fake news, falam assim, isso aí é bobagem. Alguns veículos, algumas formas da gente lidar com ela é começar a instruir as pessoas. Olha, tem uma poça d'água no chão. E o começo do jornalismo combatendo fake news foi assim, avisando as pessoas, olha, tem uma fake news aqui, isso é mentira. Mas depois de um tempo, a gente percebeu que não adiantava a gente só limpar a poça d'água ou avisar as pessoas. A gente tinha que olhar para cima e perceber que se tem uma poça d'água no chão, é porque tem uma goteira. Então, da onde está vindo essa fake news? E aí, o jornalismo começa a se preocupar na origem. Quais são os interesses por trás daquela fake news? Então, um dos pontos que a gente começou a fazer no canal Reload é não só falar que aquilo era mentira, mas mostrar por que aquelas fake news estavam surgindo. E também dar mecanismos para as pessoas poderem perceber se uma coisa é falsa ou não. A gente fez muita coisa nesse sentido no canal. Como você consegue verificar se uma foto foi montagem? Como é que a gente pode verificar se aquele texto não saiu na data errada, ou você está pegando um texto de uma data antiga e postando agora? Então, assim, não basta só evitar a fake news ou desviar da poça d'água. É preciso olhar as causas, entender de onde está vindo, entender como a gente pode criar pessoas, porque, assim, eu acho que não é interessante para a imprensa viver cuidando de fake news, cuidando de falar que aquilo é mentira. Então, é muito interessante para a imprensa, no geral, formar bons leitores, formar uma boa audiência, onde você não precisa mais explicar que aquilo é fake news, né? Onde você já dá ferramentas
para que a própria pessoa consiga verificar se aquilo é mentira ou um boato. Respondi. Ok, muito obrigada. Deu certo aí o microfone? Foi? Bom, Manuela, da MF Paulo Gonçalves dos Santos, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, gente. A minha pergunta vai ser para Maria Elizabeth. E o que te inspirou a escolher o jornalismo e o que te inspira a seguir atuando nessa área? Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. É um prazer receber vocês aqui na SPM, no nosso curso. Estamos aqui com as alunas de jornalismo. Também estou acompanhada pelo professor Toninho, professor de jornalismo do curso, supervisor do nosso Centro Experimental de Jornalismo aqui na SPM. Bom, agora a pergunta. O que me inspirou? Uhum. Vamos ver. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler. Acho que são duas características essenciais para quem quer ser jornalista, né? Porque um jornalista precisa ler. E para que ele possa escrever bem, ele também precisa ler. É mesmo? Não é? Você concorda? Uhum. Né? Porque quanto mais ele vai escrevendo, mais lendo, ele vai escrevendo melhor. Né? Então, eu acho que eu tinha já essas duas características. Né? E uma pessoa com um perfil na escrita e na leitura. Né? Quando eu fiz a faculdade, claro, era um momento que não havia toda essa tecnologia, multimídia que nós temos hoje, né? Que vocês já entram em diversas plataformas. Né? Então, eu sempre pensei em ser uma jornalista de redação. Né? E foi exatamente o que eu fiz. Então, na verdade, as notícias me inspiravam muito, tudo aquilo que eu lia no jornal. Eu gostava muito, né, de ler notícias também, não apenas livros, mas as notícias me interessavam muito, o que se passava no Brasil, o que se passava no exterior. Enfim, isso tudo me fez caminhar para o jornalismo, que é uma profissão que eu tinha certeza do que eu queria, né? Não tive indecisões naquele momento que eu escolhi, e uma profissão que eu gosto muito, não me arrependi de ter feito, pelo contrário. Né? É uma profissão muito bonita, muito linda, eu considero a melhor profissão do mundo, né? Vamos dizer assim. Enfim, e depois de trabalhar em redações, de trabalhar em assessoria de imprensa também, que é uma opção bastante interessante para quem faz jornalismo, né? Trabalhar em grandes empresas, enfim. E eu acabei saindo das redações, eu trabalhei em assessoria de imprensa no Ministério da Educação, numa autarquia que existia em São Paulo, que era vinculada ao Ministério. E de lá, nessa assessoria, me interessei muito pela área educacional, né? Passando e pedi uma transferência para o ensino superior, um departamento de ensino superior do MEC. Né? E foi lá, então, que eu já havia feito um curso de especialização, né? Resolvi fazer o mestrado e depois o doutorado e seguir a carreira acadêmica, né? Que é a carreira que eu tenho hoje. Estou aqui como coordenadora do curso de jornalismo da SPM desde o seu início. Né? O curso começou em 2011 e eu cheguei na SPM em 2010 para planejar esse curso, para implementar o curso, e no decorrer desses anos a gente está aqui trabalhando junto com os professores, com os alunos, né? Para que esse curso, né, realmente tenha condições e tem condições, né, de formar grandes jornalistas. Né? Nossos jornalistas estão no mercado de trabalho, estão satisfeitos, enfim. Eu tenho uma atuação bastante participativa com os alunos, temos os representantes de classe,
temos um núcleo de professores, né, que nós chamamos núcleo docente estruturante, que é um grupo de professores que colabora comigo mais proximamente na construção do curso. Enfim, eu acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa que você gostaria de saber que eu não falei. Obrigada, Maria. E agora a vez dela. Bom, muito bem. Seguimos com a pergunta e seguimos com a Isabela, da MFM Boimirim. Boa tarde. Hoje eu tenho 2 perguntas, uma para o Hugo e a outra para a Maria Elizabeth. A primeira pergunta é para o Hugo. Quais as etapas que um jornalista precisa seguir para produzir uma boa reportagem e o que são reportagens transformadas em videoclipe? E a segunda pergunta para a Maria Elizabeth é: durante esse ano vimos muitas notícias falsas vinculadas nas redes sociais. O que o jornalista pode fazer diante de 2 redes sociais e desinformação? Bom, sobre as etapas para fazer uma reportagem, a gente sabe, aqui no curso a professora pode até responder melhor essa parte, né, que existem as etapas de apuração, escolher as fontes, montar a pauta, tem a edição do texto, mas eu queria chamar a atenção, e a sua segunda pergunta me ajuda a responder também isso, que eu acho que a gente tem hoje um desafio que vai além das fases de uma boa reportagem, como se fosse uma nova fase, que é a comunicação. É um desafio muito grande se comunicar no jornalismo. Antigamente, a gente tinha o jornal impresso como uma grande fonte do jornalismo, então as pessoas seguiam o jornal impresso. Hoje em dia, você precisa disputar a informação com a comunicação, né, que é desse modelo que a gente vive hoje, onde tudo é muito rápido, onde a gente recebe muita informação o tempo todo. Então, assim, quando você pergunta do videoclipe, e isso é um pouco do que a gente faz no Reload, a gente se preocupou nesse momento, depois que a reportagem está pronta, como fazer chegar em mais gente, que eu acho que foi o grande desafio do nosso canal. E aí eu queria te agradecer pela pergunta, porque vai me deixar falar um pouco mais do Reload. Aliás, sigam o canal Reload em todas as redes, que no canal Reload a gente começou a perceber que a gente não estava alcançando, né, com o jornalismo, não estava alcançando principalmente os jovens. E a gente precisava disputar esse espaço dentro dessa timeline gigante, onde acontece tudo ao mesmo tempo, onde se fala de tudo ao mesmo tempo. E a gente começou a pensar em novos formatos para se comunicar. Então, a gente trouxe, por exemplo, reportagem em formato de quadrinhos, que dentro de um carrossel de Instagram. Então, a gente juntou várias coisas, né? O carrossel do Instagram, junto com quadrinhos e junto com uma notícia ou uma reportagem. A gente começou a trazer poetas da poesia slam, que é a poesia periférica, para trazer conteúdos de matérias jornalísticas, né? Então, a gente tem 3 poetisas que fazem parte do nosso canal, que trazem esse tipo. A gente traz a manchete, né, a reportagem, e elas traduzem no formato de poesia urbana. A gente trouxe também o videoclipe, que é repensar aquela história, né? A gente teve um caso de racismo que aconteceu em Porto Alegre, que a gente pegou essa história e transformou numa música, e essa música a gente transformou numa animação e virou um videoclipe. Então, a gente começou a traduzir em outros formatos. A gente tem, por exemplo, sexta-feira passada foi o último desse ano, mas a gente fez durante o ano todo aquele formato Se Arrume Comigo, que é muito fácil de encontrar no Instagram, só que é um Se Arrume Comigo, que a jornalista que faz o Se Arrume Comigo no Reload, ela passava as principais notícias da semana enquanto ela estava se arrumando. Então, a gente chamava tudo que você não precisava saber, tudo que você precisa saber antes de sextar. Então, é um vídeo que acontece de 1 minuto e meio, cabe no Reels. Toda sexta-feira, então, elas faziam Se Arrume Comigo, passando as notícias principais da semana. Então, essas coisas que a gente
tentou trazer para a gente alcançar mais gente com jornalismo, né? Muita gente não se interessa por... Quando a gente fez a primeira pesquisa do Reload, a gente perguntava para as pessoas, como é que você se informa, né? Como é que você consome notícia? E perguntando para jovens, era muito difícil entender exatamente um canal, mas as pessoas falavam assim, eu assisto um canal de maquiagem, eu assisto um tutorial no YouTube, eu assisto... Que não era jornalismo, mas tinha um formato de comunicação ali que podia ser usado pelo jornalismo. E aí a gente se apropriou de alguns canais, tipo a poesia, o videoclipe, algumas coisas do Instagram, o TikTok, a dancinha. Nas eleições, último exemplo, nas eleições de 2020, por exemplo, tinha muita confusão do que é o voto nulo, o voto válido, o voto quando você anulava, quando você não votava. E a gente fez um TikTok que era dividida a tela e era o sim de um lado e o não do outro. E aí vinha a pergunta, quando era sim para um lado, e era uma dancinha. Só que era uma explicação, não era bem uma matéria, mas era uma explicação jornalística dentro de um conteúdo para as eleições. Então, foi meio nesse sentido que o canal se posicionou. Bom, Maria, se você quiser fazer a pergunta novamente para Maria Elizabeth, para relembrar. Durante esse ano, vimos muitas notícias falsas vinculadas nas redes sociais. O que o jornalismo pode fazer diante das redes sociais e das desinformações? Bom, eu acho que, eu acredito, né, fortemente, e eu acredito também que vocês vão concordar comigo. Um pouquinho mais alto apenas. Acho que a máscara também atrapalha um pouco, né? Mas vocês estão me ouvindo? Está bem? Então tá. É o seguinte, durante a pandemia, né, você tocou nesse assunto pandemia, o jornalismo, ele mostrou à sociedade o quão ele é importante, né? Claro, sempre foi, mas eu acredito que durante a pandemia ele pôde mostrar à sociedade que as informações qualificadas, né, as informações dos jornalistas, né, elas auxiliaram muito, né, a população, auxiliaram muito no sentido de dar informações sobre as vacinas, informações com entrevistas de especialistas sobre o assunto, os locais onde as vacinas estavam sendo dadas, enfim, uma série de informações, né, que se não fossem os jornalistas, a sociedade talvez soubesse muito menos, né? E também teve esse trabalho de combater as fake news durante a pandemia, né? Durante a pandemia, nós tivemos assim uma enxurrada, né, de fake news, como acontece, continua acontecendo, né? Porque as fake news elas acabam abarcando todos os assuntos, né? E durante a pandemia elas acabaram, né, por voltarem-se mais a esse assunto, né? Mas a ciência, né, e o jornalismo conseguiram, né, mostrar para a população realmente os perigos, né, do vírus, né, as formas de se prevenir contra o vírus, né? Então, eu acho que, durante a pandemia, foi muito importante a atuação do jornalismo junto à sociedade, né? E, claro, temos essa questão das fake news, né, que, como eu observei agora, elas não se referem apenas ao período pandêmico, elas já existiam antes, né, mas elas estão num ritmo de aceleração, né, crescente. São muitas fake news. Enquanto uma informação é produzida, milhares de desinformações são produzidas, né? E, para isso, né, nós temos algumas agências que checam, né, essas notícias falsas, né? Nós temos um consórcio de veículos de comunicação que trabalharam durante a pandemia muito bem, né? Inclusive, né, esse consórcio é o que
dava as informações a respeito de quantas pessoas estavam vacinadas e também, né, eles acabavam, esse grupo acabava também trabalhando, né, vamos dizer assim, na propagação de informações corretas, né, e mostrando também as fake news, né, desinformações, como nós chamamos. No mundo acadêmico, nós chamamos fake news de desinformação. Né? Fake news, popularmente, é um termo que a gente conhece, né, e que as pessoas realmente trabalham com essa denominação quando se referem a uma informação que não está correta ou a uma desinformação. Né? Eu acho que o jornalismo ele é importante, né, nesse sentido também, não só na produção, mas atualmente, em função desse ritmo crescente de fake news, o jornalismo ele tem, né, como missão também o combate à fake news e de diversas formas. Né? Eu concordo com o Hugo quando ele diz da importância, né, de levarmos, das pessoas terem uma alfabetização midiática, né? Isso é muito importante, realmente. Eu acho que é o caminho, né? É a solução. Solução não digo porque eu não sei até que ponto a gente consegue, né, ter sucesso total, mas é o caminho. Eu acho que é o melhor caminho, né? É a educação midiática, é o letramento digital, né? Nós aqui no curso de jornalismo, pensando realmente nesta questão, nós fizemos uma parceria com o Consulado dos Estados Unidos no Brasil, né? E desde o início do ano nós oferecemos cursos gratuitos para professores do ensino médio, né, e do ensino fundamental, né, para que esses professores sejam capacitados, né, e que eles capacitem os alunos, né, para terem uma leitura crítica, né, e para terem uma leitura que eles possam buscar elementos para identificar se a notícia, se aquela informação ela é falsa ou se é uma notícia realmente verdadeira. Né? Então, eu acho que é uma missão do jornalismo e uma missão dos jornalistas, vamos dizer assim, hoje, né? Além da produção e do clássico, da nossa clássica missão de fazer jornalismo. Né? Nós fazemos jornalismo, mas também nós temos agora que combater as fake news. Né? E esse é o trabalho que nós nos propomos, e existem muitos trabalhos de outros grupos similares, né, no combate à fake news. Bom, muito obrigada, Maria Elizabeth. Muito obrigada. E Fernanda, do Henricão, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia, meu nome é Maria Elizabeth e eu gostaria de saber... Desculpa. Eu gostaria de saber o que o jornalista deve fazer para garantir que a informação seja transmitida corretamente. Bom, então, no jornalismo, né, no fazer jornalístico, nós temos certos procedimentos. Né? É o que define também a informação jornalística e a informação produzida por um cidadão comum. Né? Quando o jornalista vai produzir uma notícia, né, vai transmitir essa informação, ele tem uma metodologia de produção. Né? Ele precisa buscar corretamente, né, o que aconteceu, ele precisa entrevistar as fontes, né? Ele tem o que nós chamamos um método jornalístico da construção da notícia. Né? Ele não pode simplesmente falar que ele viu, né? Porque muitas vezes o que acontece são essas fake news mesmo, que qualquer um hoje qualquer um pode publicar uma informação, né, nas redes sociais. Qualquer pessoa vai lá na rede e coloca uma informação. Agora, a gente tem que diferenciar o
que é uma informação produzida por uma pessoa e o que é uma notícia produzida por um jornalista. Né? Então, o jornalista tem um método de apuração para que ele passe uma notícia que seja a realidade, ou muito próxima da realidade, né? Porque vamos dizer assim, que a verdade ela é subjetiva, mas nós buscamos, né? Nós buscamos uma proximidade realmente com o que aconteceu. Né? Então, nós temos a busca da verdade. Né? Essa busca da verdade é a produção, é o que resulta na produção jornalística, né? A objetividade, a clareza na construção da informação. Né? E vou reafirmar, né? A gente busca, esse sempre é o nosso norte, né? A busca. Né? E nesse sentido, é o que nós trabalhamos com uma notícia que chamamos de notícia qualificada. Né? A notícia que o leitor, ao ler, ele tem a confiança, né, do que o jornalista ali escreveu ou ali disse, transmitiu via rádio, TV, vídeo, enfim. Mas é essa a produção. Obrigada. Bom, e agora vamos ouvir a pergunta do Vinícius, da Teodomiro Toledo Pisa. Oi, boa tarde. Minha primeira pergunta vai para o Hugo. Então, vamos lá. Hugo, como foi o processo de formação para se especializar na área em que atua hoje? Tem algum conselho aos jovens interessados que traz os anos de experiência? Bom, o jornalismo entrou na minha vida no meio do caminho, assim. Eu comecei como produtor de conteúdo, produtor de vídeo, né? E não era a minha intenção inicial trabalhar com jornalismo, mas aí eu fui indo por caminhos que me levaram para o jornalismo, começando atuando na TV e depois com alguns documentários que eu produzi, e indo para pesquisa etnográfica. Então foram caminhos que me levaram depois, mais recentemente, em 2014, que eu me aproximei da agência pública e de outras agências de jornalismo investigativo, aqui de São Paulo, principalmente, e que me levou para esse caminho do jornalismo. Então, assim, foi uma série de bons encontros, vamos chamar assim, né, para chegar nesse ponto hoje do canal, que é um canal que envolve 8 organizações jornalísticas. Então, imagina que, assim, fazer uma reunião de pauta de um jornal já é difícil, imagina o que é de 8 ao mesmo tempo. Então, a gente se entendeu ali e conseguiu fazer uma coisa muito, muito interessante. O meu conselho é para quem está começando, porque, assim, manter a sua independência. A gente estava falando um pouquinho sobre isso antes de começar aqui a mesa, como é difícil, né, a gente conseguir manter a nossa independência e manter nossos princípios dentro do jornalismo, porque a gente acaba trabalhando para agências que têm patrocinadores, existe uma estrutura e que acaba apertando a gente de alguma forma, né? Então, assim, o meu conselho é: sejam íntegros, mantenham os seus princípios e a sua verdade para sempre, porque isso vai fazer com que vocês sejam bons cidadãos, bons jornalistas e boas pessoas, né? Pessoas agradáveis, né? Quando você é inteiro, quando você tem a sua verdade e não deixa ninguém te abalar a sua verdade, você vai em frente, porque você vai se interessar por coisas que te tocam. Quando você escreve daquilo que você é tocado, você está colocando a sua verdade no texto. E essa paixão vai para quem lê. Essa paixão vai para quem assiste o conteúdo que você vai fazer. Então, acredite no que você está fazendo, procure se envolver com pautas que te toquem, de verdade. Então, se você é um cara que gosta de economia, vai para a área de economia. Se você gosta muito de esporte, você vai fazer ótimos... Então, assim, coloca teu coração. Acho que é o melhor conselho.
Bom, pessoal, nós teríamos mais algumas perguntas, mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Então, Hugo e Maria Elizabeth, estudantes do Imprensa Jovem, nós chegamos ao fim da mesa Fazer Jornalístico. Agradeço muito a participação de todos vocês, em nome dos alunos de todas as escolas aqui presentes, da equipe do Jornal Joca e do Tino Econômico, e também do curso de jornalismo da ESPM. E, bom... E, Hugo... Espera. E caiu, né? É isso. Enfim, a Dália sempre dá uma cambaleada. Bom, a Hugo e a Maria Elizabeth, mais uma vez, nosso muito obrigada por compartilhar com a gente as suas pesquisas, suas reflexões, as responsabilidades, né, do jornalismo, pesquisadores, influenciadores, e a questão da desinformação, né, que está muito presente. Então, agora eu passo a palavra para vocês dois se despedirem. Bom, eu agradeço, né? Agradeço o convite. Ficou uma pergunta aqui que eu vou responder para você depois, porque o tempo terminou, mas eu não esqueci, eu vi que você tinha uma pergunta para mim. A gente se fala. E agradeço a participação de vocês e vamos em frente, né? Acredito que alguns de vocês possam se interessar em fazer jornalismo, mas, de toda forma, para quem não quer ser jornalista, o jornalismo está presente na vida das pessoas, né? Então, é importante a gente discutir jornalismo, independente de querer ser jornalista ou não. Acho que o jornalista colabora, né? O jornalista colabora com a nossa democracia, né? E ele precisa estar forte e precisa estar vivo. Obrigada. Queria agradecer também o convite, agradecer as perguntas. É inspirador estar aqui. Só faz a gente ter mais vontade de fazer o que a gente faz. Porque ver os jovens, né, essa galera aqui interessada nessa profissão, mostra para a gente que há esperança, né? Há muita esperança, porque você vê tanta gente deixando de se interessar, né, por ler, por notícia e por se atualizar, e, de repente, um movimento como esse é muito bom porque esquenta o coração e faz a gente ir em frente, querer fazer mais isso. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por vocês todos aqui. Continuem fazendo o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Vocês já estão fazendo um trabalho maravilhoso. Novamente, muito obrigada a todos vocês pela presença. E eu passo a palavra agora, peço que vocês aguardem para as instruções do intervalo. Oi, gente. Obrigada a todo mundo. Agora vai ter um intervalo, tem um lanchinho que todo mundo vai receber, tem algumas atividades do lado de fora, uma cabine de fotos, tem um pocket show. Então, o pessoal vai começar a organizar a saída. Gente, me ajuda aí a liberar todo mundo. Ok? É para a esquerda aqui, pessoal, tá? Tem duas portas, não sabia disso. Existem duas portas. Não, mentira, é uma porta só, esta daqui.